29, diz assim, eu quero que você abra, leia no celular ou abra a sua Bíblia, diz assim, e mantenha aberto: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. E continuando, pela fé Moisés, já adulto, recusou, diga essa palavra comigo, recusou, oh glória, ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, repita comigo, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou, repita comigo, considerou. Eita Jesus, considerou a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. E pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Diga isso, perseverou. Glória a Deus, porque via aquele que é invisível. Feche os seus olhos, meu Pai, que a Tua palavra encontre lugar, espaço em nossos corações nessa noite, que o Espírito Santo de Deus seja liberado para trazer aquilo que nós precisamos nessa noite, que o Espírito Santo convença, que o Espírito Santo transforme, que o Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas aquilo que Ele deseja realizar nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que todos digam. E o tema dessa mensagem é: faça que a sua vida tenha um propósito. Repita comigo: em 2022, eu vou fazer que a minha vida tenha um propósito. Moisés viveu uma vida com propósito. A pior coisa para uma pessoa é viver uma vida como canta a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, aquele corinho, né, que muitos cantam, vida leva eu. A gente não é assim, o crente, o cristão não é assim. A vida de um cristão tem um propósito. Aquele dia que eu ouvi aquela mensagem, eu falei: Deus, o Senhor colocou um plano e um propósito na minha vida, e eu vou ter que obedecer. Procurei meu pastor no outro dia e falei: pastor, eu recebi uma palavra, e ele falou: eu nunca te vi, realmente você toca no louvor e tudo, eu nunca te vi como pastor. Eu falei: nem eu. Mas ele falou: mas vamos obedecer a voz de Deus, eu vou te enviar para o seminário. E foram lá, né, antes, sofremos muito para vencer o seminário, e as portas foram se abrindo, e a gente trabalhando muito, servindo muito. A Bíblia diz em Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus fala assim: escolhe pois a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolha pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Eu quero dizer para vocês, iniciando essa mensagem, o modo como você vive como indivíduo é a sua decisão. O modo como você vai experimentar esse ano de propósito, esse ano de esse ano de posicionamento, e para se posicionar é necessário uma decisão. Nós vamos aprender com Moisés. Eu falei para vocês repetirem essas palavras que foram ditas aqui no texto, porque vocês vão entender. Porque você tem algo especial de Deus em você. Você tem um talento, você tem um dom, tem alguma coisa em você que só você tem, que Deus marcou e colocou na sua vida. Uns para tocar, outros para cantar, outros para pregar, outros para ensinar, outros para consolidar, outros para evangelizar, outros para trazer pessoas para a igreja, outros para dançar, outros para conversar. Deus, Ele distribuiu os dons sobre a igreja, e a gente não pode ficar olhando para as pessoas e querendo ser. A gente tem que buscar o melhor das pessoas, mas seja você aquela pessoa que Deus chamou você para ser.
Que esse posicionamento seja: esse ano eu quero ser aquela pessoa que Deus me chamou para ser. A decisão de Moisés, a decisão que ele tomou, depois que ele tomou uma decisão, e vocês vão entender isso, a vida dele mudou. Aí você pensa assim: quem era Moisés? Quem era Moisés antes de ser esse Moisés que a gente leu aqui do pela fé? Moisés era um príncipe. Moisés morava nos palácios. Moisés tinha poder. Moisés nos dias de hoje tinha carros, casa, palácio, dinheiro, moças, né, namoradas talvez, né? Era um cara que poderia agradar a todos, ou que se agradava de tudo, não lhe faltava nada, tudo estava à sua mão, vivia uma vida boa, uma vida excelente. Mas uma coisa importante aconteceu com Moisés. Moisés, vocês sabem, na Bíblia, ele era filho de uma hebreia, e havia um decreto que os primogênitos deveriam morrer, e a mãe dele lançou ele no rio, ali junto com as servas, e ele desceu no rio, e chegando lá, foi parar lá no palácio, e a filha do faraó pegou, e foi criado lá no palácio, como filho da filha de faraó. Mas um dia, Moisés, ele descobriu que ele não era egípcio. Ele viveu a vida dele todinha como um egípcio, mas um dia ele descobriu que ele não era egípcio, que ele era do povo de Deus. E aí ele teve que tomar uma decisão, e essa decisão ia mudar o rumo, a história não só da vida dele, mas de todo o povo de Israel. Então, 4 assuntos importantes que Moisés teve que lidar, rapidinho. Primeiro, identidade. Moisés teve que descobrir para o que Deus o havia criado. Segunda coisa, responsabilidade. Diga comigo: identidade. Segundo, responsabilidade. Moisés teve que se responsabilizar com a tarefa que Deus lhe havia encomendado. Eu vou explicar tudo isso. Prioridade. Moisés teve que descobrir o que era mais valioso, o que era mais prioritário para ele, e qual era a dificuldade que ele ia ter. Teve que avaliar o quanto era difícil levar a tarefa até o fim. Então a primeira coisa que Moisés teve que lidar foi com a sua identidade. E o que Deus quer falar para você hoje é que você tem uma identidade em Deus. Você é um cristão. Você foi chamado por Jesus. Fala para quem está do seu lado: você é um cristão, você é de Cristo, você tem a identidade de Deus, você tem a marca de Deus, você foi gerado por Deus. Então, na hora que ele teve que lidar com essa identidade, aí quando ele veio, aí Deus chamou, ele mostrou e falou: agora você tem uma responsabilidade, como cristão hoje, e como Moisés, povo de Deus na época. Existe uma tarefa. Primeiro você é salvo, para Deus. Você é ganho para Deus. Depois você é ganho para o projeto de Deus. Agora ninguém vê a Jesus e fica parado. Agora tem um projeto, tem um plano, tem um propósito. E aí mesmo dentro desse propósito, você precisa definir quais são as prioridades. O que é mais valioso? O que é prioritário na sua vida? E depois, quanto que vai ser difícil isso? Quanto vai te custar servir a Deus e seguir o caminho de Deus? Então vamos lá. Primeiro, descubra para o que Deus te criou. Qual a razão de você existir? Essa sempre foi a minha maior pergunta. Por que eu nasci? Fernando conhece, o Anderson conhece, o Jefferson conhece a minha família. Sou de uma família de 9 filhos, eu sou o caçula. A família tinha espírita, macumbeiro, católico, gente de todo jeito lá. E eu, como caçula, nunca fui ouvido, eu só servia para levar cascudo dos meus irmãos. E chute fazer isso, vai fazer. Quando eu ia falar alguma coisa: cala a boca, você não sabe de nada. Então eu fui sempre intimidado. Aí quando eu me converti,
né? Deus foi lá e falou assim: eu vou pegar o menor, e ele vai se tornar luz para essa família. E eu, como pastor, tive o prazer de batizar meus irmãos de sangue na igreja. Meu irmão aceitou Jesus, o meu outro irmão aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus, e as coisas foram acontecendo dentro da minha família. Mas uma hora eu tive perguntando: Deus, por que eu nasci nessa família? Porque é através de você que as coisas vão acontecer naquele lugar. E eu quero olhar no teu olho hoje e dizer: é através de você que as coisas vão acontecer naquele lugar. O Espírito Santo hoje está ministrando sobre você, dizendo: é você. A luz está acendendo dentro do teu lar através da tua vida. Assim que Moisés teve uma grande crise de identidade, ele tinha que decidir. Olha a decisão de Moisés: se eu decidir ser hebreu, ou se eu decido ser príncipe, neto de Faraó. Se eu seguir agora como neto de Faraó, carruagens, carros, fama, dinheiro, BBB 2022, vou estar lá aparecendo na televisão todo dia, a fama, dinheiro, mulheres, vou ter o melhor. Mas sem Deus, ou ele decidia ser hebreu, povo de Deus, escravo, submisso àquele governo, comer ração, passar por dificuldades, por lutas. Quais seriam as consequências da sua decisão? Porque elas afetariam o resto da sua vida. Aí entra o texto que eu pedi para vocês grifarem. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés, ele fez a decisão certa. Ele preferiu: eu prefiro sofrer, porque prefiro viver a vida real, a vida para a qual eu nasci para ser, do que viver uma grande ilusão no palácio. Eu estou no palácio, mas eu não sou do palácio. Eu estou lá, mas eu não sou egípcio. Eu não sou do mundo. Eu sou de Deus. Eu sou do povo de Deus. Ainda que isso importa em sofrer. E Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É sofrimento, irmãos. Esse evangelho de que me converti, vai ser tudo bênção, prosperidade, multiplicação, isso acontece, mas essa não é a vida de todo mundo. Tem gente que vai se converter, aceitar Jesus e vai sofrer, mas vai sofrer para entrar no céu, vai sofrer para levar pessoas a Cristo. Você acha que a pessoa, um pastor, um cara que eu conheci um tempo atrás, que ele deixou tudo para ser pastor nos presídios, a vida dele é uma vida legal, entrar todo dia, enfrentar bandidos, deixou de ser um grande empresário para poder cuidar de bandido. É uma vida legal? É uma vida fácil? Não é, mas ele preferiu, ele decidiu obedecer a Deus. Então o que eu quero te dizer é que Moisés insistiu em ser quem Deus o criou para ser. Então feche os seus olhos e põe a mão no seu coração e diga: eu preciso ser e insistir em ser quem Deus me criou para ser. Viver a pior verdade é melhor que qualquer ilusão. E sendo maltratado, e vendo Moisés, Atos 7:24 diz: vendo maltratando um deles, dos seus irmãos, Moisés o defendeu e vingou o ofendido, matando um egípcio. Logo que Moisés entendeu, ele pensou que era da força dele, ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, e foi lá e agarrou o egípcio e o matou, tentando defender já os seus irmãos.
porque ele preferiu se identificar com a sua gente. Deixou a fama, deixou o poder. E o primeiro segredo do posicionamento, da prosperidade, da superação, da confiança, de tudo isso, é você saber quem você é em Deus. Então diga: eu tenho uma identidade de Cristo. Segundo, eu preciso aceitar a responsabilidade. Diga isso: eu preciso aceitar essa responsabilidade. E diz: preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos efêmeros, curto tempo, dos prazeres do pecado. Então circule essa palavra aí: preferiu. O que é preferiu? Essa palavra quer dizer propor, antepor, priorizar, escolher, eleger, optar por. É desejar ter o propósito de que o reino de Deus seja implantado na sua vida. É desejar que o reino de Deus entre em você, entre na sua casa, nos seus negócios, tudo o que faz parte de você. E eu vou te dizer: eu sou do reino, e quando eu digo que eu sou do reino, eu estou declarando que esse reino tem um rei, e que governa a nossa vida. Porque muita gente quer entrar no reino, mas viver desgovernado, do jeito que quer. E eu te clamo, Anderson, essa igreja não vai ser assim. Essa igreja tem um rei, tem um governo, tem um Senhor, tem um Deus, e esse Deus estabeleceu um padrão para a sua igreja, uma igreja de governados pelos princípios de Deus. Amém? Se vocês forem governados, cadê o púlpito que estava aqui? Governados por amor. Vocês já vão estar bem demais. Das pessoas entrarem aqui e sentirem o amor de Deus exalando dentro do seu coração. Porque o amor não é só apertar a mão. O amor é algo que frutifica de dentro de você. E eu quero te perguntar: o que está nascendo de você? O que está brotando de você para a vida das outras pessoas? Quais são as raízes que estão sendo firmadas na sua vida? O que está transbordando lá no dia a dia para o seu vizinho, para os seus amigos do trabalho, para os seus irmãos? É a sua opção se você deseja ter propósito para que o reino de Deus seja implantado na sua vida. É a sua decisão se você está perto ou longe, se lês ou não a Bíblia, se ora ou não, é sua decisão. Se eu ia na casa da tia Júlia, era minha decisão. E ela ajoelha, lá não tinha esse negócio de decisão: quero orar, não quero, vai orar. Lá a gente não tinha muito essa decisão. Duas coisas maravilhosas: era orar e tomar suco de manga verde. Não dava tempo nem da manga amadurecer, já estava tomando os fominhas, né? Tempo de bênção, irmãos. A casa da irmã Júlia, eu vou te citar muitas vezes aqui, porque essa casa exala amor. Exalava o amor de... Não tinha ninguém que não entrasse ali. Lá na casa da tia Júlia, eu tive o meu aniversário de idade, 5 anos de idade. E quando eu completei 5 anos de idade, minha mãe fez um aniversário e falou: pronto, esse foi o último aniversário que eu fiz. Acabou esse negócio de aniversário aqui em casa. Eu não sei o que ela tinha com aniversário. E eu nunca mais tive uma festa de aniversário depois dos 5 anos de idade. E aí eu fui ter a minha festa de aniversário aos 19 anos de idade, que a Tânia, agitou lá na casa da tia Júlia. Lembra disso? Me deu um tênis M2000. Lembra do tênis M2000? Branco? A Tânia. É uma benção. Vocês não sabem, primeiro emprego da Tânia, assim, que ela passou num concurso público para professora, e ela foi dar aula onde? Lá em São Sebastião. Escola Classe Agrovila São Sebastião, morando no Guará. Acordava lá 5, 4 horas da manhã, pegar o ônibus para vir para cá. Só terra. O primeiro dia que eu vi que eu tinha um fusquinha, eu vim trazer a Tânia aqui, a gente atolou na lama aqui, era só lama. E a polícia parou a gente lá em cima, porque tem uns presos que fugiram da Papuda, e o cara revistou a gente todo. Foi, Tânia, lembra?
Mas a Tânia amava isso aqui. Amava os alunos. Os alunos iam para a escola só por causa de comida, né? Ela falava, só por causa do lanche, dava um trabalho. Aí quando a gente chegou mais cedo. Eu cheguei aqui 6 horas da tarde. Estava abrindo a porta aqui, tinha um irmão sentado ali. Ela falou, não, vamos aproveitar que está cedo e vamos lá na minha escola. Aí nós fomos lá orando, demos uma volta, ela ficou emocionada. Vocação, chamado, investimento. Até hoje está aí servindo a Deus na escola. Os pais amam a Tânia, os alunos amam a Tânia. Ela dá aula para alunos especiais, né? Que aprende hoje e amanhã esquece tudo de novo. Aí volta, aprende de novo, esquece no outro dia. Eu falo, isso é como um discipulado. A gente vai formando as pessoas também na igreja. Ensina hoje, amanhã faz tudo errado. Depois volta de novo, faz tudo errado. Até um dia que eles aprendem. Aí você vai vendo o fruto demorado, é longo, mas eles aparecem. Você pode fazer uma opção por Deus na sua vida, porque, quero dizer, Deus já escolheu você. Assim como Deus escolheu Moisés, Ele escolheu você. E essas são 3 verdades da vida. Ninguém pode viver o compromisso espiritual de outra pessoa. Tia Júlia orava, mas ela falou, vocês têm que orar. Eu vou orar, mas vocês têm que orar. Ela orava pelos meninos, mas vocês têm que orar. Ninguém pode culpar os outros o rumo errado da sua vida. Moisés poderia ficar culpando os hebreus. Olha, vocês me influenciaram a ser hebreu. Eu podia estar lá no palácio agora. E aí me vem uma palavra rema aqui agora. Quando o povo chegou na frente do mar, aquele povo todinho virou para Moisés e falou, Moisés, o que você fez com a gente? Tirou a gente de lá para morrer aqui? Por que aquele povo falou aquilo? Porque aquele povo era escravo, nasceu escravo, morreu, viveu, os outros familiares. Aí Moisés falou, não, Deus falou para a gente marchar, e o mar abriu e eles atravessaram. Mas por que Moisés disse isso? Por que Moisés disse, é melhor a gente atravessar para a terra prometida? E o povo queria melão, queria cebola, o povo queria ração. É melhor ficar como escravo do Egito comendo ração. E Moisés falou assim, não é melhor. É melhor sofrer lá para encontrar a terra prometida, passando pelo deserto. É melhor ser livre. Sabe por quê? Moisés era o único livre daquela nação inteira. Era o único que tinha uma mentalidade de príncipe. Tinha uma mentalidade de uma pessoa livre. Ele sabia o que era liberdade. Ele falou, é melhor ser livre do que ser escravo. Porque se ele fosse um escravo, ele teria voltado também. Então Deus está trazendo para a sua mente hoje essa mentalidade livre. Retira tudo que é pensamento de escravidão da sua vida. Liberta a sua mente hoje. Tens que tomar a responsabilidade da tua própria vida. Tens que escolher entre viver para Deus ou seguir vivendo para si mesmo e para o mundo. Terceiro, estabeleça prioridades em sua vida. Se você desejar que a tua vida tenha propósito no reino de Deus, você tem que resolver o que vai ser mais valioso e prioritário. A Bíblia diz que ele considerou no verso 26, considerou, que quer dizer, pensou, refletiu, meditou, examinou, teve em conta, atendeu, julgou, que o opróbrio por causa do Messias era uma maior riqueza que os tesouros do Egito, porque ele tinha os seus olhos postos na recompensa. Ele tinha os seus olhos postos na recompensa. Lá no Velho Testamento, milhares de anos atrás, Moisés conseguiu visualizar a glória futura de Deus. Aquilo que estava preparado para o seu povo. Antes de vir para cá, nós estávamos num sepultamento. A mãe de uma irmã nossa faleceu e nós estávamos lá. E qual é a mensagem?
Nós estamos aqui para celebrar um aniversário, né? Um nascimento. Lá nós estávamos numa cerimônia de morte. Mas é tão lindo quando você vai no cemitério e você vê lá: Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que morrem em Cristo não permanecem mortos, mas passaram da morte para a vida eterna. E Moisés conseguiu contemplar isso. Ele olhou para a vida eterna e falou: é melhor ser povo de Deus do que ser mundano. Ele avaliou que aquilo que o Egito tinha a oferecer e o que Deus tinha para oferecer, falou: é melhor o que Deus tem para oferecer. Então, coloca a mão no seu coração e diga isso: Senhor, eu quero o que o Senhor tem de melhor para me oferecer. Põe a mão no ombro de quem está do teu lado e diga: Deus tem o melhor para você. Considere isso. Considere o que Deus tem de melhor para você. Examine, reflita, medite, pense. Não vale a pena viver a vida do mundo, irmãos. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Se você está aí hoje e ainda não se decidiu, decida. Se entregue, se ofereça. Você vai ver o quanto Deus vai fazer. O irmão testemunhando aqui: pastor, eu ofertei, aí multiplicou, ofertei, multiplicou, porque a vida do crente, do cristão, é uma vida de fé, de entrega. E o dia que você ofertar e aparentemente não multiplicar, é porque não está sendo multiplicado aqui na terra, está sendo multiplicado lá no céu. Você tem que ter fé para visualizar isso, enxergar isso. Que aqui na terra não é o nosso destino. Nosso destino é o céu, irmãos. Amém? E aí, tudo aquilo que a gente passa a vida inteira tentando alcançar, presta atenção, irmãos. Toda a riqueza, todo o luxo, todo o palácio, todo o poder, tudo aquilo que as pessoas estão buscando, Moisés deixou para trás, para ser povo de Deus. Então a gente está correndo atrás de tanta coisa. É igual Jesus. Eu vejo muitos pastores, muitos líderes, apóstolos, bispos, e vão atrás de cargos e posições. E a Bíblia diz que Jesus esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Eu dou aula no seminário, na matéria, uma das matérias é liderança. Aí o pessoal vem para ser pastor, né? Eu falo: o maior exemplo de pastor é ser servo. Você quer ser líder? Comece a servir. Quer ser o maior? E Jesus disse: comece sendo o menor, aquele que serve. E essa igreja aqui é uma igreja de servos e amigos, amém? A igreja diz: estão começando uma igreja, o que mais eu preciso a não ser de servos? Chegou um homem na igreja uma vez com a família, né, um homem de posse de bens, botou lá: pastor, sua igreja tem culto para as crianças? Tem. Sua igreja tem berçário? Tem. Sua igreja tem louvor legal? Tem isso, tem aquilo, tem para tudo? Tem. Porque eu vou dar meu dízimo aqui, e nós somos, né, funcionários públicos, empresários, damos um bom dízimo. Aí eu falei: irmão, a nossa igreja não está pronta para receber vocês, porque a gente está precisando de pessoas para servir, e não para sentar aqui e abrir o cardápio e se alimentar. Desce ali, ó, virando ali tem uma igreja, procure aquele pastor lá, aquela igreja, eu acho que ela vai talvez te atender. O Senhor é bom demais para nós. A gente está procurando gente para servir. Chegar aqui, montar o som, ajudar a limpar a igreja, a filmar, a tocar, a cantar, a fazer a lembrancinha, a receber, a visitar os enfermos, aí ali, né, evangelizar o pessoal da rua de baixo, ir no campinho ali de futebol, jogar bola com os meninos e depois trazer eles para a igreja. Está precisando de gente para servir. Esse é o plano, é o projeto, é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O evangelho é simples, diga isso: o evangelho é simples. E por último, não perca
o alvo do seu alvo, a visão de Deus. O que é isso? É a dificuldade que você vai encontrar. Vai ter dificuldade? Vai. Pela fé, verso 27, saiu do Egito sem ter medo da ira do rei, porque o rei ia ficar irado. Ele se manteve firme, diga isso, manteve firme. Essa palavra quer dizer conservar, preservar, perdurar, sustentar, nutrir, alimentar. Passaram 80 anos, Hebreus 12, 1 e 2, portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, levante as suas mãos, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, mas assentou à destra do trono de Deus. Diga amém. Diga assim: um dia eu vou sentar com Jesus lá nas regiões celestiais, mas é pela fé, irmãos. Pela fé, pela fé. A gente vai deixar o embaraço. O que está te embaraçando? O que está te amarrando? Está dizendo: corramos com perseverança e olhando para Jesus. Duas coisas vão juntas: correndo e olhando. Correndo e olhando para Jesus. Então, esse posicionamento. Hoje é aniversário do Anderson, e eu queria dizer isso antes. Essa palavra eu queria dar para você, mas vai para a igreja. Que esse posicionamento é o posicionamento de decidir quem eu sou em Deus, quem Deus me chamou para ser. Faça qualquer coisa, mas faça alguma coisa para Deus. Não importa o que você faça, faz uma empadinha e dê para alguém e fale: olha, eu trouxe essa empadinha com amor. Eu vi um menino distribuindo um copo d'água na rua, copo d'água, os meninos, as pessoas correndo, né? E aí foi lá levar copo de água para as pessoas, e ficava ali dando água. Ele dava água e falava: Jesus te ama. Dava um copo d'água, ó, quem beber da água que é a água da fonte da vida de Jesus, nunca mais vai ter sede. E dando água para as pessoas. Lembro do Raiciliano, a gente foi lá para Corumbá, tinha o evangelho: Jesus te ama. Jesus, eu não sei fazer nada, eu era novo convertido, 2 dias que eu me converti, eu peguei os folhetos e só falava assim: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Você sabe alguma coisa da Bíblia? Não, mas eu sei que Jesus te ama, porque Ele me ama também, e me alcançou. Haverá dias em que você não vai querer realizar, dias em que você se sentirá totalmente vazio, fraco, limitado. Nesse dia é o tempo de você reconhecer os seus limites e dizer para Deus: eu nasci para isso, fazer a tua vontade, porque eu sei que em ti eu sou mais do que vencedor. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. Esse é um dia muito especial para mim e para você. Deus marcou esse momento. Qual é a sua identidade? Qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua prioridade? O que é que tem mais valor para você? Se o Espírito Santo falou com você, põe a mão no seu coração. Eu queria que você orasse. Eu quero falar: meu Pai, em nome de Jesus, são teus filhos, tuas filhas, teus servos e tuas servas que estão aqui nesta noite, uma noite de festa, uma noite de alegria, uma noite de comemorar um nascimento, mas o maior nascimento de todos foi o do Senhor Jesus, que nasceu com o propósito de morrer por nós, já nasceu de uma vida com um propósito e ministrou esse propósito sobre nós. Assim como Moisés, eu quero declarar sobre cada um aqui, nós declaramos que nós preferimos, consideramos, nos mantemos na decisão de ser povo de Deus, a sermos chamados povo do mundo. Preferimos, ó Deus, ainda que por um tempo padecer, sofrer, mas é melhor
padecer e sofrer debaixo da poderosa mão de Deus do que das mãos do inimigo. Nós somos o teu povo, mas a gente sabe que o Senhor é misericordioso e nos ama e nos surpreende a cada dia, e que cada um aqui seja surpreendido pela tua graça, pelo teu favor imerecido, porque o Senhor perdoou os nossos pecados, nos lavou, nos limpou. Que o Senhor transforme a nossa mente nessa noite. Rompe, meu Deus, hoje grilhões, quebra, despedaça elos de ferro, fortalezas que se levantaram nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, para falar que nós não somos filhos de Deus, ou se fomos um dia, deixamos de ser. Mas o Senhor Jesus nos diz que nós somos filhos, nós estamos ligados ao trono da graça de Deus, e de lá flui graça, perdão, reconciliação, restauração, restabelecimento de ministérios, de dons, de talentos. E que, Deus, eu profetizo que essa igreja vai prosperar, vai se multiplicar nos princípios e nos valores do Senhor Jesus, e seja conhecida mesmo como uma comunidade por amor às almas, por amor às pessoas, por amor àqueles que Jesus amou, por aqueles que estão à beira do caminho e que serão colocados de volta no caminho pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que todos digam amém, graças a Deus. Amém? Pastor, obrigado pela